Esta é a última foto de Judy Dahlen, de 19 anos, vítima do serial killer conhecido como assassino de garotas encantadoras. Se passando por fotógrafos de modelo, Harvey Gletman atraiu Judy para sua casa e, sob a mira de uma arma, abusou sexualmente dela repetidas vezes, depois arrastou para o deserto de Mojave, na Califórnia, para lhe estrangular, mas antes, tirou esta fotografia para sua coleção. Este assassino em série dos anos 1950 posou como fotógrafo e alvejou aspirantes atrizes em Hollywood, e seu costume sórdido era que, antes de lhes tirar a vida, sempre fazia fotografias de suas vítimas. Quando a polícia entrou no apartamento de Frances Brown, uma mulher de 32 anos, em 10 de dezembro de 1945, eles a encontraram morta com uma faca alojada nas costas, a cabeça enrolada em toalhas, e esta mensagem sinistra rabiscada na parede com o batom da vítima, que diz: "Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais, eu não consigo me controlar." Esta mensagem foi a primeira pista que a polícia encontrou no que se tornaria uma série de assassinatos sensacionalizados pela imprensa de Chicago e cometidos por um predador indescritível e misterioso, apelidado de o assassino do batom, que pode ter sido um homem chamado William Heirens. Embora pareça ser um retrato de família normal, esta fotografia foi tirada poucos dias antes do patriarca, Charlie Lassen, o segundo homem da direita, assassinar quase todos retratados aqui no dia de Natal de 1929. O único que escapou foi Arthur, o jovem no canto superior esquerdo, que havia sido enviado por seu pai em uma missão na noite anterior ao assassinato. Alguns dias antes do assassinato, o fazendeiro de tabaco na Carolina do Norte tomou a decisão incomum de levar sua esposa e 7 filhos à cidade para um retrato de estúdio. Para fazer a fotografia, ele comprou roupas novas para todos. E apesar de um retrato desse tipo ser uma coisa altamente incomum para uma família da classe trabalhadora, ninguém imaginava que o motivo era que Charlie já havia planejado o massacre de seus familiares. Mas antes, queria fazer e deixar um típico retrato de família, de sua pobre família. Antes de enterrar seus entes queridos para sempre, parentes enlutados, na era vitoriana, honravam o falecido fotografando o cadáver, mas fazendo parecer retratos normais. Esses retratos de morte vitorianos eram surpreendentemente comuns, especialmente quando o falecido era criança. Esta imagem trágica, por exemplo, foi tirada em 1855 e mostra um menino segurando uma flor e seu brinquedo favorito. A lenda de Charlie sem rosto se espalhou entre as crianças do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, na década de 60, como um incêndio. Também conhecido como o Homem Verde, dizia-se que essa figura sem rosto percorria as estradas à noite e brilhava em verde, como resultado de um acidente industrial. Embora a lenda fosse assustadora o suficiente, a verdade era muito mais assustadora, e ainda mais trágica. A história começa com Raymond Robinson, de 8 anos, que, em 1919, acidentalmente foi eletrocutado com 11.000 volts de eletricidade, fazendo com que seu rosto quase explodisse. Ele sobreviveu apesar de sofrer ferimentos desfigurantes no rosto, que o deixaram sem os olhos e o nariz,
porém se tornou recluso durante o dia, para evitar ser ridicularizado por causa de sua aparência. Mas à noite, saía para caminhar pela cidade, e dessas caminhadas nasceu a lenda de Charlie sem rosto. O líder da tropa de escoteiros e presidente do conselho da igreja, Dennis Rader, parecia ser um marido leal e orgulhoso pai de 2 filhos. Porém, sem o conhecimento de ninguém, ele também assassinou 10 pessoas, dentro e ao redor de Wichita, em Kansas, nos Estados Unidos, entre 1974 e 1991. Ele se autodescrevia como o assassino ATM, por seu modus operandi, de amarrar, torturar e matar. Rader foi finalmente capturado em 2005. As autoridades então descobriram seu estoque secreto de fotos de cativeiro, como a mostrada aqui, na qual ele se fotografou com a parafernália que usou em algumas de suas vítimas. Fotografia de um casal soviético da província de Samara, vendendo restos humanos em uma banca de mercado no inverno de 1921. Naquele ano, o país estava em meio a uma fome devastadora, que acabou matando 5 milhões de pessoas, e viu inúmeras outras recorrerem a comer carne humana para sobreviver. Nesta foto, vemos uma vítima do exército imperial japonês, que conduziu dezenas de experimentos humanos repugnantes, como este, em prisioneiros chineses, entre 1935 e 1945. Conhecida como Unidade 731, o Departamento de Guerra Biológica do Exército explorou os efeitos da hipotermia, da vivissecção consciente, que é a prática de mutilar corpos humanos, sem anestesia, para estudar o funcionamento dos sistemas vivos. Também estudou os efeitos das câmaras de pressão e da sífilis. E estes experimentos foram realizados em homens, mulheres e crianças inocentes. Nesta fotografia, o pessoal da Unidade 731 encharca uma cobaia com uma bactéria desconhecida, apenas para estudar os resultados. Não esqueça de deixar seu like e, para curtir mais histórias fotográficas, se inscreva em nosso canal.